Eu quero começar essa aula entendendo de vocês o que vocês entendem sobre negociação. Que não tem certo nem errado, não tem julgamento, vocês falam o que vocês entendem sobre o que é negociação. Sabrina, primeiro. Primeiras damas. Negociação é buscar um sim. Mais específica. A negociação é onde a gente vai buscar melhor preço, melhor prazo, melhor qualidade, melhor atendimento. Tudo no melhor produto, de uma forma estratégica. Tá. Canovas, o que você entende por negociação? Basicamente isso que ela falou. Não, fale com as suas palavras. Eu acho que é conhecer o fornecedor, ter um contato amigável, né? O mais amigável possível. E fazer o melhor, a melhor compra. Tá. Leandro. É onde a gente consegue também essa parte de desconto, o lucro da empresa vem em cima dessas negociações. E também onde a gente tem um conhecimento com os parceiros e tenta, às vezes, um melhor acordo, tanto quanto para a gente, quanto para o fornecedor também. Tá. Legal, tudo que vocês falaram faz sentido e é nesse caminho, mas existe, hoje em dia, a gente já nasce negociando, né? A gente já, na verdade, a gente negocia aí o tempo todo. Eu aqui no pessoal, como no profissional, a gente está sempre negociando. Aqui eu vivo negociando com a minha filha de 10 anos, né? Então é uma negociação assim constante. Mãe, deixa eu fazer isso, se eu fizer isso, você me dá isso. Então isso é uma negociação, tá? Agora vamos entender mais relacionado no que está escrito, né? O que diz na parte profissional, o que é a negociação. Hoje a gente vai para uma telinha mais diferenciada. Bom, negociação é a busca de um acordo entre as partes com interesses diferentes, tá? Então, quando se falar de negociação, que nem a Sabrina falou, é buscar um sim, mas buscar um sim referente ao interesse que eu tenho, né? É um processo pelo qual duas ou mais partes interagem para resolver divergências, alcançar um acordo ou estabelecer entendimento mútuo em relação a interesses, necessidades ou desejos. Essa negociação ela pode ocorrer em diversos contextos, né? Negócios, política, relações internacionais, situação cotidianas, entre outros. Vocês vivem negociando com os seus solicitantes, né? A negociação não é somente com o fornecedor. Você negocia com teu chefe, você negocia aí com teus solicitantes do financeiro. Tudo que você for entrar num acordo, que nem a Sabrina falou que teve que fazer na outra aula, que teve que fazer algo para a moça do financeiro, não sei se foi isso, Sabrina, se lançar uma nota que estava vencida, alguma coisa assim. Você teve que, de uma certa forma, foi uma negociação, né? A pessoa veio para você e com aquele jeitinho ela realmente pediu para você fazer. Então, assim, se o financeiro... Isso foi uma negociação. Se o financeiro aceitar, eu faço. Foi mais ou menos assim, né? Então, assim, você transferiu essa negociação para ela negociar com o financeiro, e depois você tomou aí a resolução do problema. Então, entendam que negociar, você tem que buscar um acordo que seja bom para ambas as partes e que você realmente chegue no objetivo,
tá? Uma negociação boa é aquilo que você realmente chega naquele objetivo. Então, se você tem uma meta que você precisa alcançar dentro de uma negociação ali da tua compra, então você precisa negociar isso. Como, né? O que você precisa realmente fazer para chegar nesse interesse, para chegar nesse objetivo, tá? E qual que é a importância da gente ter uma boa negociação? Primeiro, resolução de conflitos. A negociação, ela vai permitir a gente resolver alguns conflitos e disputas de forma pacífica e colaborativa. Você vai evitar alguns confrontos diretos e potencialmente destrutivos. O que isso significa? Você precisa realmente ter um jogo de cintura e entender a outra parte, onde que ela quer chegar, né? Como que você vai chegar ali num acordo entre as partes para que você não brigue, vamos dizer assim, esse conflito é que você não chegue a não entender a outra parte, né? Então, você não pode ser assim tão tem que ter ali uma empatia, uma emoção ali no meio para que você entenda a outra parte, tá? A negociação é boa para você tomar decisões, então ela vai facilitar a tomada de decisão conjunta, vai permitir que as partes envolvidas elas contribuem com as perspectiva e conhecimento, resultando aí em soluções mais robustas e bem fundamentadas. A negociação é bom para uma construção de relacionamento. Então, imagine se tudo que minha filha me pedisse eu desse para ela. Né? Eu ia à falência, não tem como eu ceder totalmente. Então, através da negociação, as partes elas podem construir e fortalecer relações. Só que tem um jeitinho para isso, né? Não tem assim, a gente não pode ser tão a ferro e fogo. Isso é baseado em confiança, entendimento mútuo, é crucial tanto em contextos pessoais quanto profissionais. Então, esse entendimento entre as partes, esse construir, fortalecer relações, isso vale tanto para o pessoal como para o profissional. E lidando aí da parte comercial, no caso, né, compras e vendas, a gente precisa também fortalecer essas relações. O terceiro ponto é eficiência e eficácia. A negociação eficaz, ela pode levar a resultados que atendam melhor a necessidade de todas as partes envolvidas, aumentando aí a satisfação e reduzindo o desperdício de recursos. Você tendo uma boa negociação, você vai ter aí um resultado que vai atender a sua necessidade e vai atender a necessidade do fornecedor também. Porém, né, de algo muito mais leve. E aqui, crescimento pessoal e profissional. Desenvolver habilidades de negociação é essencial para o crescimento pessoal e profissional, capacitando indivíduos a defender seus interesses de forma ética e eficaz. Vou falar uma coisa para vocês, tanto crescimento pessoal e profissional. Eu conheço muitos compradores que são ótimos negociadores, como fornecedor. Quando para negociar salário para ele, negociar promoção, negociar algum benefício, ele trava. Então, vou falar uma coisa para vocês. Não adianta vocês serem bons, claro, adianta, né? Mas assim, leve esse ensinamento, tudo isso que vocês sabem, para negociar o salário de vocês, para negociar algo para vocês, né? Que o bom negociador, o bom comprador, o bom negociador, ele vai negociar, ele vai ser um bom negociador em tudo, em qualquer área ali, se tiver que negociar algo em relação a ele, de benefício para ele tem que ser bom negociador. Ele tem que saber defender os interesses, ele tem que saber expor, né, o valor que tem dentro da empresa, né? Como a gente falou lá, mapear tudo para fazer aí, apresentar os seus resultados, isso você vai utilizar junto
com a sua comunicação e sua argumentação dentro da negociação, tá? Então, entendam que é um conjunto. Eu conheço muitos mesmo compradores que negociam, têm bom desconto, conseguem boa redução aí de condição de pagamento e, sabe, qualidade, vai atrás e tem, na hora que ele vai negociar, ele vai defender aquilo que é para ele não sabe argumentar. Então, a negociação serve para isso também, tá? Então, tudo isso que a gente vai falar aqui nessa aula de negociação, vocês entendam como pessoal e como profissional. Não é só para vocês pensarem no fornecedor lá, na boa negociação de preço, ter um relacionamento com o fornecedor, mas sim ter bom relacionamento com a gestão. Cassiano que não me escuta. Ter bom relacionamento com a gestão para vocês realmente saber negociar o teu salário, né? O que adianta você fazer um bom trabalho ali se você não sabe negociar aquilo que é para você, né? Algo que vai te beneficiar também. Então, prestem atenção nisso, tá? Faz sentido? Quem aqui, na hora de negociar ou defender alguma coisa, travou? De vocês três aí. Negocia bem com o fornecedor, vai uma beleza, né? Na hora que vai falar de você negociar, porque você sabe que você que você merece, você não sabe expor a opinião. Fornecedor, acho que é mais fácil. Não, você é mais fácil. Sabe por que você é mais fácil? Porque você já conhece, você já tem toda a informação em você. Basta você já sabe tudo. O fornecedor, você tem que pesquisar que o fornecedor tem ali de preço, qualidade. Você não, você já sabe o seu valor ali. Você já sabe o que você fez ali para a empresa, você já sabe os seus resultados. É muito mais fácil você defender, né? Claro, né? Tudo isso é habilidade que vocês vão construindo ao longo do tempo. Mas é muito mais fácil você falar do que você fez de bom dentro da empresa do que você colocar um terceiro e falar, ó, esse fornecedor realmente é bom por causa disso e aquilo, mas você já tem todas as informações que você precisa. Basta você mapear e realmente apresentar, tá? Aquilo que eu falei para vocês, sem dados não tem argumentos, então vocês têm que mapear, vocês têm que colocar ali no papel o que você está trazendo de benefício para a empresa. Quando você tem isso, é muito mais fácil você defender, é muito mais fácil você negociar. E daí você vai negociar de uma maneira que, ó, eu mereço. Eu mereço por causa disso, tá aqui, ó. Você não vai negociar porque realmente eu acho que eu mereço, né? Então você realmente vai ter dados para demonstrar aquilo que você fez ali dentro da empresa. Então, eu queria só colocar esse adendo aí para vocês de ouro, para vocês começarem a entender que a negociação não serve só ali para o fornecedor, serve realmente para o teu crescimento pessoal dentro da empresa. Porque a gente quer dar bons resultados para a empresa. Quem não quer? Né? Só que esse resultado, ele tem que ser... a gente quer crescer junto, né? Se a empresa está crescendo, se você está dando resultado, o crescimento é contínuo. E eu vou dar esse resultado, mas em contrapartida, né? Você vai ter que crescer junto. Então, ninguém trabalha só por amor, né, gente? A gente trabalha também porque a gente tem algo que quer sustentar, a gente tem a casa, a gente tem família, então a gente precisa realmente saber, né, por que a gente está ali e como que a gente vai fazer realmente para alcançar. E as metas e objetivos não é só dentro da empresa, as metas e objetivos são pessoais também. O que eu realmente quero alcançar no meu profissional ali dentro, né? Então, a negociação, ela serve para isso também.
Novamente, já vi muitos compradores que negociam super bem. Quando vai negociar o salário, não sabe negociar. Então, isso é para vocês realmente pensarem e colocar isso no papel. O que eu estou fazendo que eu não consigo defender o que eu estou fazendo aqui dentro da empresa. Tá bom? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ok, alguma dúvida, algo para acrescentar, para comentar? Fez sentido? Bem? Então, tá bom. Agora a gente vai... Vamos lá. Bom, lembra que eu falei para vocês desse livro aqui, né? Como chegar ao sim. Então, esse módulo de negociação, ele é baseado aí na abordagem de Harvard, tá? Então, eu sempre faço, né, porque é enriquecedor mesmo. O que vocês vão aprender aqui é algo que faz muito sentido, que é realmente do dia a dia, e ele tem alguns princípios que são fundamentais, que vai ali de encontro com o que eu acredito, e quero passar isso para vocês, tá? Para a gente entender, então vamos entender aqui a história, o desenvolvimento aqui de Harvard. Essa abordagem para negociação, ela foi desenvolvida no programa de negociação de Harvard, na Universidade de Harvard, né? Esse programa ele começou em 1970 e 1980 com o objetivo de melhorar a teoria e a prática da negociação. Seus fundadores esse aqui, Roger Fisher, William, Bruce Patton. Eles trouxeram contribuições significativas para a área com as pesquisas e publicações, especialmente através do livro Como Chegar ao Sim, tá? Como Chegar ao Sim e Negociar Acordos com Concessão. Então, vamos lá. Tudo começou ali em 1970, que é o Programa de Negociação de Harvard. Foi fundado em 1979, com esforço interdisciplinar para melhorar a prática da negociação, que reuniu aqueles especialistas que eu citei, né, de várias áreas, incluindo direito, negócios, psicologia e diplomacia. Em 1981, que foi publicado o livro, tá? Introduziu a abordagem de negociação baseada em princípios ao público geral. Então, esse livro aí, ele destacou a importância de focar em interesses, não em posições, e teve um impacto significativo na prática da negociação em todo o mundo. Teve aí o crescimento e evolução, né? Desde a publicação de Como Chegar Assim, a abordagem de Harvard continuou a evoluir, incorporando aí novos insights e pesquisas. Essa metodologia, ela foi aplicada em diversas áreas, desde negociações comerciais, contratuais, até mediação de conflitos internacionais e disputas familiares. Então, eu quis trazer mesmo essa abordagem, porque, que nem eu falei, ela vai desde a parte, né, de profissional até familiar, pessoal. Então, vocês vão usar todo esse método, todo esse curso mesmo, né, que eu vou falar aqui, para a vida, tá? Então, todo momento a gente está negociando. Você vai negociar, você vai comprar um carro, você vai negociar, você vai comprar uma casa, você vai negociar, você vai comprar uma roupa, você vai ter que negociar, você vai negociar com o teu filho, então vai te ajudar aí em todos os aspectos da negociação, tá? Essa expansão do programa expandiu-se para incluir várias iniciativas e centros de pesquisas. Então, do Harvard de negociação, Harvard do programa de meditação, promovendo aí uma abordagem científica e prática para negociação. Então, essa abordagem de Harvard,
ele trouxe alguns princípios, tá? Ele baseia-se em 4 princípios fundamentais, que ele visa transformar a negociação em um processo colaborativo e eficaz. O primeiro é separar as pessoas do problema. Segundo, concentre-se nos interesses, não em posições. O quarto é gerar opções para benefício mútuo e usar critérios objetivos. Então, nós vamos falar cada um deles, tá? Separadamente. Hoje a gente vai falar de separar as pessoas do problema e a gente vai ter uma dinâmica que eu passei para vocês. Se der tempo, a gente começa aqui a falar de concentre-se nos interesses e em posições. Ok? Dúvida até aqui? Não? Então, é um pouquinho mais teórico, por isso que eu trouxe aqui a dinâmica, porque negociação não tem como eu falar para vocês que se não for teoria, tá? Então, existem aqui, dentro do separar pessoas por problemas, existe aqui 4 passos, né, que é entender as emoções e as percepções, ter uma técnica de escuta ativa e empatia, comunicação clara e transparente e construção de confiança. Dentro da emoções e percepção, a gente tem aqui a percepção e realidade. Bom, deixa eu falar aqui, ó. As emoções, elas desempenham um papel crucial na negociação. Então, elas podem influenciar a forma como as partes percebem a situação, tomam decisão e se comunicam. As emoções, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Emoções negativas como raiva, medo, frustração, podem levar ao aumento do conflito e dificultar aí a resolução. Por outro lado, emoções positivas como empatia e confiança podem facilitar a cooperação e buscar aí soluções criativas. Sabe aquele ditado aqui, ó, se acalme para depois, né? Se acalme para depois você falar, ou se acalme e depois liga de novo. É isso aí. Você precisa entender tanto a sua emoção como a emoção do fornecedor. Se você tiver, né, muito nervoso, então não está na hora aí de negociar. Percepção de realidade. Então, a percepção de cada parte sobre a negociação pode diferir significativamente. Essas percepções são mudadas por experiências passadas, valores pessoais, expectativas futuras. Muitas vezes, o problema ele não está apenas no desacordo sobre a questão em si, mas a diferença na percepção de cada parte da situação. Então, aqui que vem realmente separar, né, as pessoas dos problemas. Muitas vezes, coloca o pessoal e esquece realmente de focar naquele interesse, naquilo que você resolveu, daquilo que você tem que resolver. Por exemplo, aqui em uma negociação de contrato, uma parte pode perceber a outra como inflexível ou desonesta, enquanto a outra pode ver a primeira como exigente ou irracional. Tudo interfere dentro da negociação. Aqui a gente vai trabalhar isso, como melhorar, né? Aqui eu coloquei um exemplo de negociação comercial. Imagine uma negociação entre um fornecedor e um comprador. O fornecedor ele pode estar irritado com atrasos no pagamento, enquanto o comprador pode estar frustrado com a qualidade inconsistente dos produtos. Separar emoções das questões substantivas permite que ambos se concentrem em resolver problemas específicos, como prazo de pagamento, controle de qualidade, em vez de culpar um ao outro. Então, já aconteceu situações de eu, né, presenciar, ou mesmo de realmente falar muito do problema, do que o fornecedor fez, né, do que resolver. Não, ó, você atrasou, você tá... Mas o que nós vamos fazer aqui para resolver? O que você tem aí para me ajudar? Então, você fica focado muito no problema, né? E esquece, fica focado muito na pessoa, no que ela fez, e esquece realmente resolver o problema. Isso é entender aí
as emoções. Técnica escutativa e empatia. Como que é importante, né, a gente ter uma escutativa e empatia. Isso são ferramentas essenciais para separar realmente as pessoas dos problemas. A escutativa, ela envolve prestar atenção total do interlocutor, demonstrando interesse genuíno e compreensão. Isso inclui, né, parafrasear o que foi dito, fazer perguntas claras e validar os sentimentos da outra pessoa. A empatia, por sua vez, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas emoções e percepção. Às vezes o fornecedor não está num momento bom, né? Às vezes também você precisa entender qual que foi o problema que ele teve ali. Claro que a gente quer ter bons resultados, mas você precisa entender qual que é o problema que ele teve. Se ele não for um bom fornecedor, tem que realmente tirar ali da tua carteira de fornecedores para não ter mais esse tipo de problema. A escutativa aqui, né, ajuda a criar um ambiente de confiança e respeito. Quando as partes se sentem ouvidas e compreendidas, elas estão muito mais dispostas a colaborar e buscar soluções conjuntas. A escutativa, ela também ajuda a identificar os interesses subjacentes, revelando as verdadeiras motivações por trás das posições declaradas. Lembra que a gente falou lá do solicitante, escutar o solicitante, para ver o que causou dele estar fazendo aquela compra urgente, o que causou. Ele teve, né, teve um início. Então, isso realmente é uma escutativa. Você precisa entender a história para que você... Não, realmente, ele não está mandando urgente aqui porque quer, ele realmente precisa, tá? E aqui a empatia, né, é fundamental para construir relações positivas. Demonstrar empatia não significa concordar com a outra parte, mas sim reconhecer seu sentimento, a perspectiva. Isso pode desarmar emoções negativas e abrir caminhos para uma discussão mais racional e construtiva. Exemplos práticos de mediação de conflito, né? O negócio na frente. Em uma mediação de conflitos, trabalhista, um mediador pode usar técnicas de escutativa para ajudar ambas as partes a expressarem suas preocupações. Demonstrar empatia, o mediador pode facilitar o entendimento mútuo, permitindo que as partes identifiquem suas soluções que atendam os interesses entre ambos. Algo que... Isso é um exemplo, né, para entender. Isso aqui é mais quando tem... Coloquei esse exemplo aqui, mas é mais quando tem ali alguma ação judicial, enfim. Comunicação clara e transparente. Comunicação clara e transparente é essencial para separar as pessoas do problema. Isso envolve não apenas o que é dito, mas também como é dito. Comunicação clara inclui expressar pensamentos e sentimentos de maneira direta e respeitosa, evitando acusações e generalizações. A gente vai falar ali de linguagem corporal no final desses 4 princípios, que além da comunicação, tem a comunicação, né, fala, mas tem aí, você fala com gestos, você fala, né, com a tua maneira de expressar. Então, tudo isso também faz com que pode dar algum problema ali na negociação. Então, se você não gostar de alguma coisa e claramente você transparecer que não gostou, né? Hoje a gente negocia muito por e-mail, por WhatsApp, enfim. Mas quando você precisar fazer uma reunião, né? E o corpo realmente vai falar, e a percepção da outra pessoa não vai ser muito legal, né? Então, é esse tipo de transparência, de comunicação, tem que evitar, né? Então, o mais frio possível, ou mais, não digo frio, mas o mais natural, né, possível, sem transparecer muitas caras, gestos, enfim, vai ajudar muito aí na negociação.
Então, a clareza de comunicação significa ser específico sobre a questão em discussão. Então, ao invés de você fazer acusações, é importante identificar comportamentos ou situações específicas que precisam ser abordadas. Isso ajuda a focar a discussão nos problemas reais, em vez de permitir que ela desvie para ataques pessoais. E a transparência envolve aí você compartilhar informações relevantes, ser honesto sobre intenções e expectativas. Isso ajuda a construir confiança e reduzir a desconfiança. Mesma coisa, você está fazendo uma negociação e você tem uma proposta, só que você não precisa mentir que você tem uma proposta abaixo que isso, né? Então, você tem que negociar realmente com o fornecedor aquilo que está nas suas mãos, aquilo que você alcança. Então, tem alguns fornecedores que conhecem todos os concorrentes dele. Eles fazem pesquisa, eles conhecem, eles vão atrás, eles fazem pesquisa de preço. Então, se você, de alguma forma, você falou, né, teve uma informação que não condiz, que ele sabe que não condiz, aí você perde realmente a confiança do fornecedor. Tá? Quando as partes sabem que podem confiar nas informações fornecidas, estão mais propensas a cooperar. Então, aqui, um exemplo prático é uma negociação de contrato. Então, uma negociação de contrato aí de serviço, ela pode ser clara sobre os termos e expectativas, ajuda a evitar mal-entendimentos futuros. Especificar claramente os prazos, as responsabilidades, os critérios de desempenho, garantia, entrega, tudo isso tem que ser muito claro, ainda mais dentro de uma negociação. E construção aí de confiança e consistência. Então, a consistência no comportamento e na comunicação é crucial para construir e manter a confiança. Cumprir promessas, ser pontual e transparente nas ações são formas de demonstrar confiabilidade. Por favor, não me marque uma reunião de negociação e me chegam atrasados. Quem faz isso? Ou deixa o fornecedor esperando 1 hora na sala. Não façam isso, hein? Se vocês já fizeram, não façam isso. Por favor, ninguém gosta de ficar esperando, né? Quando é pouquinho, tudo bem. Mas se você marcou com o fornecedor 3 horas da tarde, esteja lá 3 horas. Se ele for pontual, esteja lá 3 horas da tarde. Não deixe de atender, tá? Relação a longo prazo, né? Em muitas negociações, especialmente em contextos de negócio e relações internacionais, as relações de longo prazo são mais importantes do que os ganhos de curto prazo. Construir e manter a confiança facilita a cooperação contínua e a resolução de futuros conflitos. Então, falando aqui em negociação, relações internacionais, mas qualquer negócio que você for fazer que é a longo prazo, você tem que ter aí uma confiança e uma consistência. Como que você vai fechar um contrato com o fornecedor se você não confia se ele vai cumprir, né, o que você negociou com ele dentro do contrato? Isso aqui é essencial. E mesma coisa, né, o comprador. O fornecedor, ele tem que confiar que você vai fazer realmente o pagamento na data, ele vai entregar o material, não vai ter atraso, porque tudo isso é confiança. O exemplo aqui, uma parceria empresarial, construção de confiança, permite que as partes compartilhem recursos, informações de maneira mais aberta, promovendo aqui inovação e crescimento em conjunto. Dentro daqui da separar as pessoas do problema, o que eu quero que vocês entendam? A gente precisa realmente entender as emoções e as percepções, então realmente separar. Você precisa focar naquilo que importa. Então, se você está buscando, você está com um problema dentro ali da empresa de entrega, de qualidade, você vai buscar resolver aquele problema, tá? Não vai levar, assim, para o pessoal
e ficar com raiva do fornecedor, do vendedor ali, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, técnicas de escuta ativa e empatia. Você precisa saber realmente o que aconteceu para o fornecedor ter esse tipo de atraso, né? O que aconteceu, se ele tem problema. Se não, se tiver algo que realmente não condiz aí com a verdade, vamos dizer, ou com aquilo que você falou, não, isso aqui não teve responsabilidade, mas tem que tomar uma atitude aí dentro da empresa, que é mudar de fornecedor, não tem outra opção, tá? Comunicação clara e transparente, a gente falou, tanto se vai fazer uma negociação, tanto comercial, mas assim, se for uma situação específica, que esse exemplo que eu dei, se o fornecedor atrasou, tá, seja totalmente claro e transparente com ele, né? Que ele está realmente prejudicando o andamento ali da empresa e que você vai ter que tirar ele da tua carteira de fornecedores homologados, tá? E deixar bem claro que você precisa ter fornecedores de confiança, aqueles fornecedores que realmente te dão aí condições de você fechar com ele sem se preocupar se ele vai atrasar ou não. Estou colocando aqui atraso, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser condição de pagamento, pode ser qualidade, enfim, tá? Então, é muito importante, esse é um dos primeiros princípios, e separar pessoas do problemas é essencial. E daí, eu separei para vocês uma dinâmica, né? Vocês receberam separadinhos, certo? E eu queria começar agora. Primeiro, dúvidas sobre esse primeiro princípio? Eu sei que negociação é bem teórico mesmo, a gente vai falar bastante. Não tem como eu decorar tudo, então algumas coisas eu vou ter que passar assim para vocês mesmo. Dúvidas? Leandro, dúvidas? Não, ficou claro? Deu para entender esse princípio? Deu Sabrina? para entender bem, sim. Carlos? De onde eu cheguei, deu para acompanhar, sem problema. Tá bom. Canobas? Antônio Canobas, tudo certo? Tudo. Então tá bom. Vamos para a dinâmica? Eu quero começar a primeira dinâmica. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Quero começar com a Sabrina e com o Leandro. Então, a gente tem duas dinâmicas, tá? Uma dinâmica do Leandro com a Sabrina e depois temos o do Carlos com o Antônio. Vocês chegaram a dar uma olhadinha? Senão, dão 5 minutinhos para vocês, uns minutinhos para vocês olharem. Eu não consegui olhar ainda, vou ter que olhar agora. Então, pode olhar. Eu já olhei, mas eu espero. Vou olhar de novo. Então, deixa eu falar aqui o contexto da Sabrina, para o Carlos e para o Antônio acompanhar, tá? É uma empresa, é uma indústria de equipamentos. Então, Sabrina, você trabalha nessa indústria que realmente parou a produção por causa de um atraso de entrega do fornecedor, tá? Isso gerou prejuízo alto para a empresa, a pressão sobre você internamente também foi super alta. Você tem um desafio, né? Não, na verdade, você tem um novo pedido com esse fornecedor, mas ainda não foi entregue. E você quer cancelar esse pedido sem pagar multa, já que a confiança na empresa ficou realmente abalada. Já o Leandro é o representante, ele é o fornecedor que está em atraso aí com a Sabrina, né? Com essa indústria aí de equipamentos. Você fez a entrega anterior com atraso,
e ela está insatisfeita, ela teve prejuízo com a parada de produção, mas a sua empresa ela não assume a culpa do atraso. Agora a cliente ela vai querer cancelar um novo pedido que ainda está no estoque, mas isso gera multa contratual que a empresa quer cobrar. Então vocês têm aí que negociar. Então tem aqui a missão, né, da Sabrina, que eu não posso dizer, e tem a missão aqui do representante, que é o Leandro. A questão é, vocês precisam fazer essa negociação, tá? Entrar num acordo. Então, é a Sabrina que está insatisfeita e o Leandro que é o fornecedor, que ele não está aceitando aí as condições da Sabrina. Vocês precisam entrar num acordo e focar realmente no problema, tá? Vai ter, tem aqui, né, a sua missão, o que você precisa direcionar, e tem também a missão aqui do Leandro que ele precisa direcionar, tá? Sabrina, você quer começar? Leandro, você chegou a ler? Pode ver se está tudo ok. Estou finalizando aqui, só mais um minutinho. Tá bom. Na hora que você falar, a gente começa. Pode ir, se quiser. Se vocês quiserem um minuto para preparar, alguns minutos para preparar, me fala. Ou você acha que dá para seguir assim, Sabrina e... Seria bom para tentar montar uma estratégia. Tá. Então, Sabrina e Leandro, pode ir montando de vocês, que daí eu já vou passar o do Carlos e do Canovas aqui, e daí vou dar 5 minutinhos, aí eu vou passar do Carlos e do Canovas, e daí depois a gente começa com vocês, tá? Então, vamos lá, Carlos e Canovas. Então, é uma loja de materiais de construção. Foi comprado um lote de furadeiras. Então, Carlos, você é o comprador e o Antônio é o representante, é o vendedor. Então, vários produtos deram defeitos em pouco tempo, clientes reclamaram e a loja teve devolução. Agora, o comprador, ele quer resolver a situação, mas está irritado e se sentindo desrespeitado. Aí tem aqui o que você precisa, tá? As informações aqui, Carlos, que você tem que seguir. E o Canobas, né? Que é uma loja de material de construção. Você comprou o lote de furadeiras. Então, são vários produtos que deram defeito em pouco tempo. Clientes reclamaram e a loja teve devoluções. Certo? Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp, tá?
Oi, Cassiano, tudo bem? Estou aqui quase do lado do Zezé de Camargo e Luciano, aqui, 2 ruas para baixo. Não é? É, eles vão tocar hoje na cidade aí. Tá um furdunço. Pessoal, se tiver dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp que eu respondo para vocês, tá? Sabrina e Leandro, quando vocês quiserem, só dá um ok para mim, tá? Dá mais uns 3 Não, minutinhos. detalhe. Ele tá preparando, né? Tô finalizando aqui já. Carlos e Antônia, tudo bem? Tem alguma dúvida? Não, só estou aguardando aqui. Tá. Ei, podemos começar? Tudo certo, Leandro? Certo. Então vamos lá. Sabrina, pode começar. Boa tarde, Etana, e tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Etana, eu estou ligando para você que eu estou com um pequeno problema. As suas entregas todas estão atrasando e eu preciso cancelar esse último pedido que eu tenho com você. Por quê? A nossa entrega anterior, você atrasou e isso me gerou um prejuízo de 3 milhões.
Eu fiquei com 2 dias de produção parada, a minha diretoria está me pressionando, e devido a isso eu tive que negociar com um terceiro fornecedor, com uma entrega mais urgente, paguei um pouco mais caro. Como que a gente pode estar fazendo o cancelamento desse contrato, Etanley? Então, infelizmente, a gente teve um problema interno de maquinários, aonde já de imediato a gente já correu atrás para resolver esse problema e poder atender todos esses atrasos em nossas demandas. Então, eu até queria ver com vocês uma forma para a gente poder continuar atendendo vocês e ver o que fique melhor para vocês também. Ah, certo. Ô, Etanley, eu entendo o seu problema com o seu maquinário que você teve agora nessa remessa, só que esse não é o primeiro pedido que a gente está tendo problema. As últimas 10 entregas que a gente fez, que vocês fizeram para mim, 9 eu tive problema, só a primeira que eu não tive problema. Então, assim, queria ver com você para estar cancelando mesmo esse contrato, esse pedido, e mais para frente a gente volta a se falar para a gente estar negociando no futuro. Então, como a gente tem esse contrato hoje, aí da minha parte não ficaria tão viável. Tem a questão também do frete, que os pedidos saiu com um pouco de atraso, porém, os fretes seriam todos contratados por vocês, não era contratado pela nossa empresa. Tá, só que assim, os fretes eram contratados por nós, tudo bem. Concordo com você. Só que você concorda comigo que o meu produto saiu da sua fábrica com 10 dias de atraso? E isso já me complica. E a minha transportadora, a partir do momento que você falou que estava pronto para carregar, já foi retirar. Você me falou num dia, no outro dia a gente já estava retirando. Eu entendo o seu lado, do seu problema com a sua máquina, só que, infelizmente, eu preciso estar cancelando, e eu queria que você me entendesse também, porque não é coisas que acontecem. E até mesmo no futuro a gente continuar com a nossa parceria, porque a gente tem um longo tempo já, você fornecendo para mim e tal. Sim, a gente já tem uma parceria de longo tempo. Então, isso aí eu queria estar até vendo com você o que a gente poderia estar fazendo para tentar reduzir um pouco esse prejuízo que vocês tiveram. A gente tentar fazer uma nova programação a mais longo prazo e uma entrega mais imediata. Eu converso com a minha diretoria para ver o que a gente consegue estar dando em desconto para você não sair com 100% desse prejuízo também. Eu sei que foi um erro interno, uma falha interna nossa, porém, como a gente já tem essa parceria de longa data, a gente tentar chegar em um acordo. Tá, Etanley, mas esse pedido que eu tenho para você me entregar daqui 30 dias, realmente eu não posso receber esse produto, devido aos atrasos que a gente teve. Queria que você tivesse um pouquinho, assim, e olhasse por um lado, que eu não vou conseguir receber mesmo, tá? Eu preciso cancelar esse pedido, infelizmente. A gente não está aqui eu não estou aqui para te culpar ou culpar a transportadora e tal, eu preciso resolver o meu problema. E o meu problema é o seguinte, lá atrás, quando você deixou de me atender, eu tive um prejuízo de 3 milhões. Eu fiquei com uma produção 1 dia e meio parado. Então, assim, infelizmente, eu tive que fazer uma compra de urgência com outro fornecedor, e para ele me atender... Eu vou desligar isso aqui, Fernanda. Desculpa, Sabina, pode repetir, por favor? Eu não lembro onde eu parei. 3 milhões de prejuízo, 1 dia e meio lá atrás. Eu tive um prejuízo de 3 milhões, fiquei 1 dia e meio de produção parada,
Então, assim, tive que fazer um pedido com outro fornecedor que me atendeu na urgência. No momento que eu coloquei esse pedido com ele, eu tive que fazer um pedido bem maior, um contrato. Então, assim, eu espero que você tenha essa empatia e a gente consiga entrar num consenso. Porque eu não estou aqui para acusar você de ter atrasado, o transportador, eu preciso resolver o momento. E para que nossa parceria se estenda para um futuro, eu peço para você rever essa questão do contrato e a gente está cancelando de momento esse pedido. Tem uma multa aí, Sim. né? Sim, então, isso como o restante dos pedidos, a gente já tem praticamente quase todos os pedidos já em chão, já pronto para embarque. No caso desse rompimento de contrato, a gente também sairia com esse prejuízo. Tá certo, eu entendo e assumo o nosso erro pela atrasa, mas porém não foi um problema nosso, foi um problema técnico de maquinários. Porém, como já corremos atrás de tudo para ser resolvido o mais rápido possível, o restante e os demais pedidos que temos para entregar para vocês já estão praticamente todos em chão de fábrica, já para poder atender as demandas dos próximos pedidos. Então, sobre o rompimento desse contrato, eu teria que estar repassando para a minha diretoria, para a gente tentar ver uma melhor forma para a gente estar negociando, para que tanto nem vocês percam nisso e nem a gente também. Tá, vamos entrar num consenso, então. Eu verifiquei aqui, o meu pedido que eu tenho com você dá R$200 mil, e o meu prejuízo foi de 3 milhões num dia e meio parado. Então, você não me cobra a multa desse pedido, que é 20% do valor do pedido, que é o que falta desse pedido, e a gente é feliz por enquanto. E no futuro, hora que eu terminar, hora que eu acabar os pedidos com o meu fornecedor, que está me fornecendo de urgência, eu entro em contato com você novamente. Tudo bem, podemos já fazer isso aí, e alinhei com a minha diretoria aqui, como a gente já tem uma parceria de longa data, esses próximos 2 pedidos não terá nenhum custo para vocês, a gente vai enviar a mercadoria para vocês, por frete, por nossa conta e como bonificação, para a gente E tentar manter agora? essa parceria de longa data. Olha, fornecedor bom, hein? Vendedor bom, né? Vai, Cassiano, vamos? E agora, o que eu faço? E agora, Camila? Você tem que pedir autorização para quem? Robertano, eu vou estar Repasse essas verificando. informações Você, para a sua diretoria e assim que você tiver um retorno, você alinhe que a gente já programa esse embarque de imediato já. Tá bom, vou falar com a minha diretoria e te dou uma posição. Lascou, e fala com a agora? diretoria. Fala com a diretoria. Bom, gente, muito bem, muito bom mesmo. Mas assim, na vida real, com uma máquina, com produção parada, prejuízo de 3 milhões, não ia ser assim, né? Não, e nem ia estar tão tranquila, né? Você ia aceitar a condição dele fornecer mercadoria, mesmo tendo 10 pedidos em atraso? Olha, como bonificação, né? Eu tive 3 milhões de prejuízo. Eu acho que eu aceitaria, viu? Pelo menos eu não ficaria com 3 milhões de prejuízo. Se eu tive 3 e os 2 pedidos dá 500 mil, eu tive 2 milhões e meio só. Mas você não teria que, você ia ter que manter o teu fornecedor atual, não esse que atrasa, né? Mesmo como bonificação, vai que ele ia atrasar. Mas esse não é o foco. O foco é que a gente falou aqui, de não levar para o pessoal, né? Separar as pessoas dos problemas, e vocês realmente se focaram bem no problema mesmo, daquilo que tem que resolver.
Mas bom seria se fosse essa calmaria. Eu ia estar totalmente descabelada, eu nem ia ligar para o fornecedor, eu ia pedir para o meu gerente direto ligar para o fornecedor. Mas é isso aí. Conseguir entender como separar isso, colocar ali, ir direto no problema mesmo, sem falar, ó, você. A Sabrina colocou lá, quero que você tenha um pouquinho mais de empatia comigo, lembra que você falou? Não precisa jogar isso, tá? Mas assim, foram super bem. Agora vamos para a segunda dinâmica do Carlos e do Antônio. Comprador começa. Boa tarde, Antônio. Comprador Tudo Carlos. certo? Estamos escutando? Boa tarde, Carlos. Tudo bem? E você? Tudo certo. Meu caro, deixa eu te repassar um problema que vem acontecendo aqui. Não sei se você se lembra do nosso último pedido, aquele das furadeiras, correto? Foi Sim. comprado um lote, inclusive um lote com um preço muito bom, só que eu estou tendo um probleminha aqui que o meu cliente final está vindo à minha loja muito satisfeito com o produto. Está apresentando problema na escova, está apresentando problema de aquecimento, então eu queria verificar contigo se você tem uma posição de outros clientes sobre esse produto, se mais alguém teve esse problema, como que está sendo isso? Então, Carlos, na verdade, a gente recebeu um lote com algum problema nessa questão, mas já estamos avaliando já da melhor forma para resolver e a gente está aqui para fazer com que essa parceria não fique abalada, né? Por causa disso, a gente faz o que será possível para a gente poder negociar e fazer da melhor forma para mim e para você. Entendo. Não, porque assim, você veio me apresentando essa questão desse produto, com o preço e tudo mais, entendeu? E agora eu estou com um problema em, vamos falar aí, que cerca de 40, 50% desse material está me gerando um retrabalho, está me gerando prejuízo, porque eu estou tendo que fazer a coleta desse material junto com meus clientes, estou tendo que repassar um produto novo para eles, acaba muitas vezes que eu estou tendo que experimentar esse produto na frente dele, para ele verificar e ver que não tem algum defeito em si, inclusive outros já estão apresentando defeito na minha mão mesmo, correto? E, cara, assim, eu preciso que a gente encontre uma solução, porque é aquilo. Não sei o que está acontecendo, não sei se foi somente um lote, certo? Mas faltou um profissionalismo ali de estar verificando a questão desse produto, certo? E minha loja, sim, eu sei que a gente não faz grandes compras e tudo mais, mas eu quero que você leve a sério, ok? Quero que você entenda que eu preciso apresentar um produto de garantia para o meu cliente, eu preciso buscar um produto com um preço para poder estar vendendo e quem sabe aí a gente consiga fazer mais e mais negociações à frente, certo? Mas é aquilo, não estou aqui para a gente brigar nem nada, ok? Estou aqui para a gente buscar uma solução e queria ver que soluções que você consegue me apresentar, vamos tentar chegar a um acordo para resolver da melhor forma possível, porque, querendo ou não, antes de tudo, eu preciso dar uma posição para esses clientes, entendeu? Porque se eu não resolver essa questão, eu vou ter que fazer toda a devolução desse lote e tanto você como eu vai acabar perdendo. Tem uma Sim, eu frase de entendo. impacto aí, né, Carlos? Realmente, realmente, Carlos, eu entendo. Desculpa. Eu entendo a sua posição, né? Até fico chateado com isso. Realmente a gente teve esse problema nesse lote, mas é um caso isolado, né? Porque nem tudo a gente pode ter. A gente não tem, como que eu vou falar?
Fugiu a palavra. A gente não pode prever tudo que vai acontecer, né? Porque são produtos, são máquinas, né? E pode acontecer de ter uma falha, mas a gente está aqui sempre para tentar resolver da melhor forma. Inclusive, eu queria ver com você se você preferisse receber um crédito ou um novo reenvio desse produto, para a gente fortalecer nossa relação aí. Não, deixa eu perguntar uma coisa antes, porque assim, ok, um reenvio do produto me ajudaria, resolveria certa questão, mas é o mesmo lote de produto. Eu vou estar apresentando o mesmo problema, o mesmo erro, entendeu? Vai acabar gerando mais dor de cabeça, certo? Então, eu preciso que você entenda essa questão, preciso resolver isso, porque se for para me apresentar o mesmo produto, o cliente vai dar risada da minha cara, entendeu? O cliente vai dar risada da minha cara, vai achar ruim, vai fazer a devolução, eu vou ter que gerar devolução para ele, o que vai me gerar um custo maior ainda. Então, é aquilo, cara. Quero que você trate minha loja como primeira categoria, não como segunda, entendeu? Eu quero ter a melhor opção possível de equipamento, ter a melhor opção possível de preço para estar apresentando e agradando o meu cliente. Não, você tem toda a razão. Inclusive, eu vou verificar aqui uma marca melhor para te mandar. E eu tenho certeza que vai atender, né, as suas necessidades e a gente vai continuar com essa relação boa aí de vários anos, porque a gente está aqui para resolver mesmo, né? Quando acontece um erro, a gente tem que sentar, ver o que aconteceu, tentar fazer para que não aconteça mais e tentar resolver da melhor forma para todo mundo, certo? Se tratando de uma marca melhor, você vai conseguir me passar ela referente ao mesmo valor da outra? Sim, eu vou estar confirmando aqui com o meu gerente e já vou te passar em seguida se a gente conseguiu, mas provavelmente eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Ok, pode ser então, a gente pode resolver dessa forma. Fica aguardando uma posição aí sobre esse reenvio e o prazo para ele estar sendo feito, assim eu consigo estar dando uma posição aos meus clientes. Ok, então. Obrigado aí, viu? Até mais. Obrigado, desculpa e estamos aí à disposição. Opa, eu que agradeço. Nossa. Compradores calmos. Que compradores calmos que tem nessa turma. Carlos Nossa, Calmo olha, é o que o Carlos Calmo é o mais. cheio de Eu, tempo para negociar um problemão, eu achei que né? ele ia me xingar, daí eu falei, deu bom ainda. Não tá, não tá, Então, não tá dando para isso não, filho. eu Não tá vou Ele faltando, nem compartilhar. abriu a câmera para você não ver a cara. tá me faltando É, voz para isso. vou compartilhar aqui com vocês o que era, como que era, né? A dinâmica. Deixa eu ver. Do Carlos. Aqui as orientações, né? Sua loja ela teve retrabalho, o cliente estava insatisfeito por causa da falha do produto. Você está sentindo que o fornecedor não leva a sua loja a sério. Então, você deveria estar, né, mais bravo, né? A duração, durante a negociação, você deve provocar o fornecedor com uma frase pessoal. Parece que vocês trabalham na minha loja, vocês tratam a minha loja como se fosse de segunda categoria. Normalmente era assim que ia, que ia falar, né? Poxa vida, parece que vocês tratam minha loja como se fosse segunda categoria. Leva mais a sério. Tá. Quem faz isso? Alguém já fez? De brigar com o fornecedor? Depois disso, né, você tente voltar para o racional. Então, a intenção aqui era mostrar realmente como que a gente pode misturar as coisas. A partir do momento que você fala essa frase, parece que vocês tratam minha loja como se fosse de segunda categoria, você está levando para o pessoal.
Você está falando como se a pessoa visse tua loja de outra maneira, não está focando no problema. Aí você falaria que eu não estou aqui para brigar, né? Só resolver o problema. O que você me propõe para esse lote? Então, era reenvio, crédito ou solução justa. Vocês chegaram, né, a essa solução. E o Canovas, o Antônio, ele ia ser realmente do jeito que ele é aí, né? Ele ia manter aqui a postura profissional e trazer o foco aí de volta para o problema, né? Entendo sua frustração, vamos focar no que aconteceu com esse lote e resolver isso. Tem alguma preferência, crédito, envio? Só que o Canovas, o que ele falou? Você tem razão, né? O Carlos falou para ele que você está vendo a minha loja de segunda? Ele, você tem razão, ele não defendeu. Ele, não, realmente, eu estou vendo. E não, né? Ia ter que falar que entende, mas vamos focar no que realmente importa, né? No caso, se fosse aí o fornecedor. E resolver aí o problema sem perder o cliente, sem deixar a crítica virar uma briga. Mas as negociações são quando tem problema muito grande, assim, gente, de lote, de parada de máquina. As negociações são calorosas, são muito calorosas, né? Não, gente, está um desespero, produção parada, diretor em cima de gerente, gerente em cima de coordenador, está naquele caos. Tem que ser mais firme na hora de negociar. Então, aqui a gente falou do primeiro princípio, separar, né, pessoas dos problemas, mas tem que focar no problema de uma maneira mais firme, né? Se o fornecedor pisou na bola, tem que realmente resolver e fazer o fornecedor resolver rápido. É prejuízo dentro da empresa. Certo? Agora vamos ver a negociação aqui da Sabrina. Da Sabrina e do Leandro. Uma indústria, né, que parou a produção por causa de um atraso de entrega do fornecedor, gerou prejuízo alto para a empresa e a pressão sobre a Sabrina foi internamente, né? Você tinha o desafio, né, que você tem um novo pedido com esse mesmo fornecedor, mas que realmente não foi entregue. Então, ele atrasou o pedido anterior e tem um pedido que está atrasado. Então, ele tinha 2 pedidos em atraso. Você quer cancelar esse pedido que está em atraso sem pagar multa, já que a confiança na empresa ficou abalada pela entrega anterior. Você mostrou o impacto financeiro e operacional do erro, isso foi ok. Você tentou cancelar o pedido sem custo e negociar uma alternativa justa, que ele te deu todo o material aí sem cobrar, né? Evitou confronto direto com a pessoa, focando no problema, que foi o atraso e o processo, e sua empresa não aceitou aí pagar a multa. Então, você conseguiu chegar aí no teu objetivo, que foi não pagar multa e realmente que ele entregasse aí um material, né? Mas você já sabe que é um fornecedor problemático, então você vai ter que tirar aí da tua de homologação, certo? E o que o Leandro era o contexto dele, né? Defender a reputação da empresa sem atacar o cliente, manter aí o contrato ou cobrar a multa, mostrar que quer manter a relação de longo prazo, apesar do atrito, evitar se colocar na defensiva, traga o foco para resolver o problema e não em discutir quem tem razão. Então, aqui, qual que era a alternativa? Dar um crédito, um novo pedido com prazo ajustado, ou alguma coisa. O Leandro, ele foi super bonzinho, né? Ele entregou toda a mercadoria gratuita aí pro comprador. Mas, assim, vocês entendem como é caloroso ter uma negociação e tentar... aqui era para ter mais emoção, né? Porque a partir do momento que a gente tem um problema de um certo nível,
que são esses, né? De problema de lote, de falta máquina parada, produção parada, as emoções ficam à flor da pele, né? Se você tem aí a pressão em cima de você. Já aconteceu, vocês já tiveram alguma questão, né? Alguma negociação que aconteceu isso? De vocês ou quase parar a máquina, ou de problema de máquina, a máquina estragou, alguma coisa assim, que fez com que você entrasse em contato com o fornecedor e negociasse de uma forma mais calorosa? Quero escutar quem tem mais tempo na. Eu, começo do ano, aconteceu um caso desse aí comigo, justamente com, se for ver, o principal item do moinho, o compressor de ar. A gente só tinha um fornecedor que entregava esses óleos e os kits para a gente. Fiz a negociação, o fornecedor falou assim, eu preciso do pagamento à vista, porque eu não tenho o pedido à pronta entrega, eu teria que fazer pedido na fábrica, porém, eu te entrego o pedido no máximo em 15 dias. Eu entrei em contato com a manutenção e procurei saber qual que era a real necessidade desses kits para ser trocado, para ser feita a manutenção no compressor. Eles me passou um prazo de 30 dias. Não, você conseguindo para a gente em 30 dias, está tranquilo. Fiz isso aí, consegui um bom desconto com pagamento à vista, porém o fornecedor não cumpriu o combinado de me entregar em 15 dias, foi me entregar em 90 dias o produto. Aí, na correria, venceu os 30 dias, tive que correr atrás de outro fornecedor, tentar fazer a negociação e tentar uma entrega mais rápida, porque de 2 compressores que o moinho estava trabalhando, um já tinha parado. Então, só estava rodando um compressor. Então, se parasse parasse esse outro, parava o moinho inteiro, por causa dessa manutenção. E é fornecedor que atrasou, você cancelou o pedido. O que você fez? Eu não cancelei, que ele já tinha entregue metade e já estava pago também, né? Aí, porém, foi entregue, ele acabou de entregar todo o restante do pedido que faltava, porém, hoje eu já não compro mais com eles. É o que eu ia falar. Pro azar dele, o novo fornecedor consegue um preço melhor com um prazo muito mais curto. Consegui um prazo bem mais curto, entrega e até, acho que foi 3 pedidos, né, Carlos, que a gente já fez com eles, os 3 pedidos eles entregaram no prazo. Uhum. Legal. E é uma tensão, né? Não é essa calmaria, né? Quando você vai negociar. É uma tensão. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês conseguiram perceber essa... A gente teve duas situações. Uma, né, que a gente focou mesmo no problema, e a outra que era para realmente ter essa provocação do fornecedor, né? Para separar esse, né? O que realmente vocês sentiram nessa negociação? Quem nunca passou, né, por uma negociação calorosa. Aqui, falando, eu tentei simular o mais real possível do que a gente passa dentro de uma área de compras. O que vocês acharam de dificuldade? Começando para saber, tem uma Sabrina. Sempre as damas. Tô vendo. Assim, dificuldade eu tenho, porque a parte de negociação eu ainda não faço. Então, você imagina uma negociação calorosa. Mais difícil ainda. No momento que o Etanley falou assim, te mando 2 pedidos, que já está em chão de fábrica, eu já fiquei sem ação. Entendi. Mas você conseguiu entender que a negociação não é nem sobre quem tem razão, né? É sobre resolver o que trata ali, qual que é o resultado que vai ter. Sim. Então, quando vocês forem fazer a negociação, é isso, não é?
eu atrasei porque aconteceu isso. Não, olha, eu te entendo, mas o que vamos fazer para resolver? Essa é a questão. É focar realmente naquilo que precisa ser resolvido. E separar mesmo, né? Não misturar em emoção, julgamento pessoal, nada disso. É direto na resolução do problema. E quando você isola o problema, quando você isola mesmo o problema, você foca mesmo no problema, você consegue resolver. Conseguiram perceber? Canobas. Eu acho que a dificuldade é que cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? O fornecedor puxa para ele, o cliente para ele, e aí acaba sendo uma dificuldade. Mas nada que uma conversa amigável não resolva. Então, por isso que quando vai fazer a negociação, por mais que ele puxe a sardinha para um lado, você tem que sempre puxar para o problema. Ah, ele falou, aconteceu isso, atrasei por isso. Não, tudo bem, isso já aconteceu. E aí, o que nós vamos fazer para resolver? Eu estou sem material aqui, sabe? Não estender muito para o problema que ele teve de não entregar o material. Vamos colocar assim, o problema que ele teve na qualidade. Não, tudo bem, já está aqui sem qualidade. O que você vai fazer para resolver? Você vai me devolver? Vai me entregar quando? Não perder muito tempo, porque vocês são compradores, vocês sabem que a gente não tem muito tempo para ficar ali escutando muita historinha de fornecedor, o que aconteceu. Não, tem que resolver o problema. Falamos disso hoje, na reunião. Bacana, Camila, obrigado. A gente conversou sobre isso na reunião e todos nós concordamos sobre isso. Tá legal. Os Então, estamos contadores em de história. sintonia. Que reunião? Você tá de férias, cara. Tá de férias. Ah, então vocês é desse. Aquela que você faltou, Carlos. Tô Você vendo, não estava lá. tô vendo mesmo. Era a reunião dos indiretos, dos diretos, não dos indiretos, Carlos. Carlos, o que você sentiu na negociação? Você que também está há 1 ano e pouquinho, né? Negociando com fornecedores. Ah, na verdade, sim. É algo que está presente no meu dia a dia ali, mas é difícil, bem difícil eu chegar num ponto de ser bem calorosa. Como o Ethan disse, teve essa do ar, mas quem cuidou foi ele desde o início. Eu até então não tive nenhum grande problema assim para estar resolvendo. Existem os pequenos, aí eu sempre tento buscar uma resolução, mas é como é dito, tem momentos que o sangue sobe a cabeça, ferve, porque eles tentam inventar alguma coisa, tentam puxar para algum lado e a gente tem que tentar botar o assunto para ser resolvido, que é a falta do produto, o envio, a questão do pagamento, a devolução, alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Esse é o ponto. Mas quando é algo assim que a gente consegue resolver em um outro momento e as emoções estão afloradas, resolve no outro momento. Resolve no momento que você está ali no teu equilíbrio, né? Porque senão acaba prejudicando a negociação, é algum fornecedor que fica magoado, quando você vai precisar, ele não vai querer te ajudar. Então, isso acontece bastante, porque a gente está em constante, eu falo, a gente está, porque a gente está em constante pressão de todos os lados, é requisitante, é moça do café, material de expediente, é fornecedor. Então, a gente está o tempo todo sendo pressionada. Então, a gente vai falar depois, no final de negociação, sobre rotina organizada e gestão de tempo. Daí eu vou falar para vocês para a gente conseguir, para ver, para dar uma luz para vocês, para tentar organizar o tempo de vocês, a rotina, porque vai ter coisas que são realmente inesperadas, que acontecem, que fogem da tua programação, mas tem coisas que são rotineiras.
né? Que você vai ter que fazer que nem a Sabrina, ela precisa lançar nota todo dia, ou não sei. Então, são coisas rotineiras. Então, como você vai organizar isso para realmente conseguir manter o seu dia aí produtivo, tá? Pessoal, dúvidas? Querem acrescentar mais alguma coisa? Porque hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, começar aqui separação das pessoas do problema. A gente teve algumas aulas que a gente ultrapassou, então hoje a gente finaliza um pouquinho mais cedo. Cassiano, quer complementar? Falar algo sobre? Não, achei muito legal a técnica ali e a história que tu trouxe. A negociação é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo e no dia a dia e quando os problemas vão acontecendo. É muito importante ali, acho que tu falou, acho que é o principal. Separar a pessoa do problema, sabe? Então, quando tu não leva para o lado pessoal, tu já sai na frente e o cara se desarma. É muito mais fácil do fornecedor te ajudar ou dele entender que realmente ele vai ter que dar um jeito para te atender. Então, eu sempre digo assim, ó, eu vou... teve situações de ter que literalmente espancar o fornecedor, né, porque ele deixou muito na mão, errou feio, acabou quase custando meu emprego, mas de forma alguma levar para o lado pessoal. E as duas vezes elas foram resolvidas. Não que a gente conseguiu, né, receber totalmente prejuízo, mas foram bem resolvidas. Mas no meu caso, deixa eu contar para vocês rapidinho aqui. No meu caso, aconteceu uma situação de que eu esqueci de mandar um pedido de compra para o fornecedor. Eu esqueci de mandar. Sabe que você está na correria, tem vários pedidos e manda, e era bem manual, não era pelo sistema, e passou, não mandei. Chegou ali, ainda bem que eu fazia uma rotina lá que eu fazia o follow 5 dias antes da entrega. Que pedido? Que pedido? Não recebi pedido nenhum. Aí eu fui buscar nos e-mails, não tinha mandado mesmo para o fornecedor. Aí ele me salvou, né? Que eu sempre, né? A gente sempre tinha uma relação muito boa. Eu falei assim: olha, você me manda esse pedido de forma emergencial para ontem. Sorte que ele tinha lá e tirou de um outro cliente para entregar. Mas pode acontecer também, né? Pode acontecer. A gente está na correria e isso pode acontecer. Por isso que é importante que eu falei lá, né? Do follow-up. Follow-up já me salvou demais, gente. Vocês não têm ideia como me salvou demais. Essa foi uma das situações de que eu ligar para o fornecedor antes, confirmar a entrega e ele me salvar. Então, às vezes, fala, nossa, confirmar a entrega, que chato, mas essas pequenas coisas que realmente salvam ali o nosso dia a dia. Follow-up salva vidas, né? Verdade. Sabrina já solicitou relatório lá no sistema para nós. Em breve teremos. Abemos relatório de follow-up. Legal. Certo, pessoal? Posso liberar vocês mais cedo ou vocês querem ficar aqui? A gente... Tá todo mundo indo lá para o Zezé de Camargo e Luciano, Camila. Mentira. Também não. Não vou, não. Só o Por favor. Canobas. Só o Carlos. O Carlos é o único aí que tem alvará, né? Não, o Canobas vai com a esposa. Não, eu já fui ontem, hoje a esposa está trabalhando, eu não deixo ele sozinho. Ah, Ah, bom, né? Ah, bom, né? Até tentei, né? Não dá para ir, né? bacana. Boa semana, Então é Camila, isso. para ti. Obrigado. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Então, até a gente terminar, vou trazer, como é um assunto bem maçante, negociação, a gente vai trazer essa dinâmica aí para ficar mais legal a aula, tá bom? Já, ótimo. Muito obrigada, gente. Até amanhã. quarta-feira. Boas férias, Carlos. Falamos. Boa noite. Boa noite.